Oi, gente, tudo bem? O nosso texto de hoje está lá em Colossenses. A partir do 6, nós vamos ler e alguns pedaços nós vamos adiantar lá para o 15, tá? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia de vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E aí a gente vai lá para o 15, que diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Esses versículos são lá em Colossenses, de Paulo falando para aquele povo que, resumindo, é que na vida da gente nós vamos ter algumas lutas, algumas guerras nós não temos poder para administrar isso. Nós sabemos que no mundo espiritual existem as potestades, os principados, e que eles são mais fortes do que nós, só que eles não são mais fortes do que Deus. Lá no versículo 15, onde diz assim, né? Vou repetir. No versículo 15 que fala: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O único que tem poder contra essas hostes espirituais, e o Senhor diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, eles foram vencidos na cruz. Então, nós não temos poder contra eles, nós, seres humanos, mas Jesus tem. Então, voltando ao início, né? Porque a palavra de Deus a gente tem que ler no contexto bíblico. E aqui, logo no início, quando Paulo fala no sentido de que o povo de Deus precisava se esmerar na palavra, se precisava estar em constante aprendizado sobre a palavra para podermos crescer espiritualmente, ele fala, né? Reconheceste Cristo, Senhor Jesus, assim andai nele, né? Radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E o que é isso? Como a gente vai se munir de armas contra essas forças espirituais que a gente não vê, mas que elas existem? Estando sempre em contato com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E isso a gente não consegue sozinho. A gente não consegue ficando em casa, só assistindo os cultos de casa. A gente só consegue isso quando um ajuda o outro, quando a gente consegue ir à escola bíblica dominical. Todo domingo de manhã nós temos professores que estão ali dispostos, entregando aquele momento ali para ensinar a palavra, porque já se preparou, porque já estudou. Então nós temos a escola bíblica, nós temos os cultos, nós temos as células, nós temos volta e meia alguma coisa que vai edificar mais ainda a nossa vida. E por que que às vezes nós não usamos, né, essas armas, esse suporte que nós temos para a gente se revestir?
Outra coisa também que nós podemos pensar em relação a isso é que existem guerras na nossa vida que nós não temos capacidade de evitar. Mas a gente precisa lembrar que algumas batalhas, quando a gente vê um filme assim épico, um filme de esses filmes antigos, de reis, de esses tipos assim, nós vemos que assim, quando existe uma batalha, algumas batalhas elas podem até ser perdidas, aquele exército volta todo para sua terra, e aí passa um tempo, eles se preparam, eles procuram mais armas e eles voltam para aquela batalha e eles acabam saindo vencedores. Essas armas, quando a gente volta para pegar, são as armaduras de Deus, as armas de Deus. Lá em Efésios 6, 11 e 12, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí vai falando, né, para você tomar a armadura de Deus. Então, quando a gente enfrenta as tempestades, as batalhas da vida, por nossa própria força, a gente é dizimado. A gente não tem como vencer essas batalhas. E há batalhas que a gente não vai vencer mesmo. Mas nós temos as armaduras de Deus. A gente tem que voltar, se revestir do poder de Deus, das armaduras de Deus e vai para a batalha de novo. E assim, com as armaduras de Deus, nós somos mais que vencedores. A gente ficar se degladiando com o problema, achando que a nossa própria força vai vencer essa batalha, é inútil, porque nós não somos capazes disso. Nós só conseguimos vencer as batalhas da vida, nos revestindo das armaduras de Deus. E não nos iludindo com as teorias desse mundo, que muitas vezes, ou todas as vezes, o mundo ele coloca em nós um poder que nós não temos. E nós muitas vezes queremos ir com a nossa própria força. E a própria palavra de Deus diz que nós não temos força para batalhar contra as hostes celestiais desse mundo. Então, quando você estiver passando por uma batalha, não queira ir sozinho, mas se revista do poder de Deus. Busque o entendimento e as armaduras de Deus para que você vença essa batalha. E essas armaduras você não consegue sozinho. Você precisa estar em comunhão com os seus irmãos dentro da casa do Senhor, porque ali nós conseguimos nos unir e conseguimos ter em nós essa reserva de armas celestiais que vão nos fazer sermos mais que vencedores. Amém? Um beijo. Não se preocupe com algumas batalhas que você não venceu, porque Jesus ele vence todas as batalhas por nós. Amém? Ele é o único que tem poder para isso. Fique com Deus.